Boa noite, gente. Vamos aguardar só um pouquinho para o pessoal ir entrando. Boa noite, Amanda, Fabiola, Alisson. Boa noite, Laís. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Renata Basso, eu sou psicóloga, especialista em Gestalt terapia, e juntamente com a Gabriela Franco, com a Larissa Abrão e com a Amanda Coelho, nós formamos o Instituto Veros. E a ideia é que nesse espaço a gente possa contribuir com a formação de psicólogos, e nessa página especificamente nós queremos fazer uma conexão, aí, um link com as artes e a Gestalt terapia e abordagens humanistas e existencialistas. Então, hoje a ideia é que a gente possa conversar um pouco aí sobre o conto Felicidade Clandestina da Clarice Lispector. Eu vou ver se a Larissa já está aqui para eu adicioná-la, só um minutinho. Vocês acharam esse horário melhor que o anterior? Boa noite, Anaísa. Boa noite, Nayara. Que bom. Anaísa, a gente está fazendo um teste aí de horários para entender o que vai funcionar melhor e para fugir dos horários de pico também. Mas de repente, pelo retorno aí de vocês, esse está sendo um bom horário, né, pra gente tentar fixar. Oi, Giza. Deixa eu ver aqui. Gente, só mais um minutinho que eu tô aguardando a Larissa entrar para eu convidar ela para a live. Oi, Fernando. Gente, eu vou conferir aqui no WhatsApp se tem alguma coisa rolando. Só um segundo. Oi, Lu. Obrigada, Lu. Tá. Então, enquanto a Larissa entra, gente, o que é o nosso planejamento hoje? Nós vamos dividir essa live em dois momentos. No primeiro momento, eu e a Larissa vamos falar sobre o conto. E no segundo momento, a Amanda entra para nós duas falarmos sobre o conto Felicidade Clandestina. Eu só estou aguardando a Larissa entrar para a gente começar.
Gabi, eu posso chamar ela pelo seu? É, que a Larissa não tá conseguindo entrar, gente. Ah, peraí. Entrou. Deu certo. Ao vivo tem dessas coisas, tá, gente? Aê. Deu? Olá. Deu. Olá, uai, eu tô aqui, Renata, tá dando certo, e era eu. Era eu que não tava dando muito No, certo. no caso, era você que não tava dando certo, mas deu. Deu. Boa noite para você, Renata, para todo mundo. Boa noite. Felicidade, felicidade não clandestina estar aqui falando sobre Clarice Lispector, né? Essa felicidade pode Exatamente. aparecer aí à luz do dia, à noite. A qualquer momento. Então, eu perdi, eu não sei o que você já falou. Eu só contei do Instituto, falei os nossos nomes, falei que a ideia é a gente falar um pouco sobre arte aqui, né, na página do Instituto Veros. E Isso. aí agora a bola é E tua. continuando, né, gente, com a proposta de ouvir as sugestões de vocês, tá? O que vocês Ah, é querem sobre o horário, saber? Larissa. O pessoal falou Ah, que esse horário ficou melhor. Então é talvez melhor do que o possa. almoço, né? A gente queria almoçar com as Isso. pessoas, mas não deu. Não rolou muito, não. Então, e depois a gente quer aí ouvir vocês também sobre isso. O que que vocês estão afim, né? Que a gente discuta aqui, sugestões. A ideia é mesmo a gente trazer elementos artísticos, produções artísticas, né? Falamos do filme da última vez, agora um conto, pode ser música, pode ser o que vocês tiverem afim. Depois é só Obra de mensagens à arte, né? vontade, obra de arte, exatamente, né? Às vezes, sei lá, até alguma biografia, né? Falar um pouco disso, também a biografia de alguém que vocês se interessem. Sim. Então, eu queria falar um pouquinho, antes de entrar propriamente no teor do conto, do Felicidade Clandestina, queria falar um pouquinho sobre ela, né? Sobre a Clarice Lispector. Então, obrigado por todo mundo que está aí. Acho que a Clarice é, sei lá, talvez um dos nomes mais importantes da literatura brasileira, né? E eu vou falar literatura brasileira porque não só porque a gente está falando de alguém naturalizada, né? Ela não gostava muito disso, ela tinha uma questão aí com pertencimento. E, inclusive, especula-se que ela mentiu um pouco sobre a vinda dela para o Brasil, sobre a idade dela ter vindo para o Brasil. Ela falou que ela chegou no Brasil com 2 meses, mas as pessoas depois fazendo contas e as próprias irmãs dela não atestaram muito que ela chegou aqui tão nova, mas ela teria chegado com 1 ano de idade. Então ainda era um bebê e, portanto, a questão, digamos, do pertencimento ao Brasil, né? Dela ser realmente uma brasileira, dela se sentir uma brasileira e pensar nessa coisa do pertencimento. Então, assim, ela nasce na Ucrânia, numa aldeiazinha, numa pequena vila ucraniana, e ela falava que a aldeia dela era tão pequena que não figurava nem no mapa. E ela nasce em 1920. Nesse momento, a Ucrânia está passando por um problema. A Ucrânia é muitas vezes destruída ao longo de muito tempo e a família dela é judia. Então, ela não vai ser tomada pela questão religiosa, ela propriamente dita não, mas a família sim. Então, tem uma questão da religiosidade que aparece na obra do Clarice de modo geral, né? É uma obra considerada, inclusive, como mote central da obra da Clarice, sempre a questão da epifania. Então, ela nasce em 1920, morre no Brasil em 77 e chega aqui. Então, imagina-se que ela tenha chegado aqui com 1 ano de idade, mas ela falava que era 2 meses, né? Então, ela adquire a língua materna dela, nós vamos considerar que seja o português. Porque com 1 ano de idade ela ainda não está falando. Ainda que ela tenha chegado aqui com 1 ano, ela não está falando nessa idade.
Então, ela chega aqui e adquire a língua portuguesa. Essa é a língua de fala dela. E ela tinha uma coisa, ela tinha uma língua presa. Muita gente achava que ela era estrangeira, porque ela falava de um jeito estranho. Tinha a língua presa, então algumas palavras não soavam bem, e ela tinha um R gutural, né? E um amigo dela, que era médico, e que também escreveu, o Pedro Bloch, ele treinou ela para ela corrigir essa coisa do R, que atribuía-se a um problema da fala. Mas depois ele disse, não é isso. Ela deve ter ouvido ainda quando pequena os pais falando. E os pais, sim, eram ucranianos e falavam em ucraniano, então esse R, né, do lado da garganta, Uhum. a gente não tem no Brasil, mas ela tinha e ela não quis perder. Ele fez um treinamento fonoaudiológico com ela para ela perder esse R e ela durou 3 meses e depois ela falou, não, isso aí não sou eu. Eu voltei a falar do jeito que eu quero, porque essa é a minha característica. Então ela Uhum. falava muito pouco, apesar de dominar a palavra, apesar de ser uma pessoa da palavra, ela falava pouco, ela não gostava de falar muito, ela não era conversadeira. As entrevistas, por exemplo, eram monossilábicas as respostas. Ela se limitava a falar, não sei, não conheço, não sei do que se trata, não acontece comigo. Uma das entrevistas mais famosas dela, que é a de 77, do ano que ela morreu, foi uma das que ela mais falou. E o povo acha que isso tem a ver com o entrevistador, que era alguém de quem ela gostava. Então, é uma das que ela conversou mais um pouco, mas também não era lá grande coisa. Então, ela vai escrever, Renata, o primeiro livro dela com 24 anos. Ela escreve em 44 e ela começa com os romances, né? Depois os contos, depois tem a novela, a última novela é A Hora da Estrela, né? Tem a personagem Macabeia. Então, veja só, com Sim. 24 anos ela está escrevendo Perto do Coração Selvagem, que é um livro e tanto, já um livro muito denso, muita densidade. A literatura da Clarice tem essa característica, né, da densidade, da subjetividade, nós vamos falar depois um pouquinho. Mas aí ela vai escrever em 44, Perto do Coração Selvagem, depois ela escreve um outro romance, depois em 49, A Maçã no Escuro, e aí ela tem um lapso de 11 anos. E em algumas entrevistas ela falava disso, ela falava que a produção dela era uma produção amadora, ela fazia questão que continuasse sendo amadora, porque ela queria ter liberdade, ela não queria agir como uma profissional, porque aí ela dizia, minha produção é marcada por grandes vazios. Então, tem momentos em que a palavra me toma e eu trabalho para servir a palavra, e depois eu tenho um vazio e eu só quero ficar deitada. Então, é um movimento psicológico da Clarice, para mim, assim, sempre dessa coisa do cheio vazio. Então, quando é Eu ia cheio, é muito comentar isso cheio. agora. É, me parece que ela consegue integrar muito bem essa coisa das polaridades, sabe? Do simples e do complexo, do cheio e do vazio, da aproximação e do afastamento. Então, ela É, conseguia fazer isso com muita maestria, né? é. E assim, é claro que ela tinha sofrimento com isso, né? É uma literatura angustiada, por isso que a gente vai, inclusive, dizer dessa vinculação dela com o existencialismo, né? Primeiro, que eu acho que a Clarice tem uma pergunta que atravessa tudo, e que é a pergunta do quem sou eu e a que eu pertenço, a que lugar eu pertenço. Sim. Então, essa questão da origem, essa questão da, da, da raiz, né? Essa briga com, ela não é brasileira, ela é estrangeira, e na verdade ela não era estrangeira, por isso que eu demorei falando da coisa da vinda dela para o Brasil, porque ela não se considerava estrangeira, mas ao mesmo tempo ela era. E ela não era estrangeira do Brasil, ela era uma estrangeira do planeta, né? Ela tinha, em muitos momentos, uma sensação grande de estranhamento, uma outsider, né? Ela é uma outsider, inclusive, da língua, porque ela inaugura um outro tipo de narrativa, uma narrativa absolutamente subjetiva, ela vai falar dela. É primeira pessoa que ela usa em muito das obras, ela vai falar no eu, e atravessada por essa pergunta do quem sou eu no mundo, o que eu faço aqui, e aqui eu pertenço.
e aqui eu sirvo. Então, acho que a Clarice está buscando, ela como pessoa, ela como escritora, ela está buscando uma autenticidade. Ela está buscando sim, entender o que é a escrita mais descascada possível. Tem uma biógrafa dela, uma biógrafa muito boa, muito séria, que é a Nádia Gottlieb, e a Nádia Gottlieb vai falar que a Clarice buscava tirar a palavra do invólucro. Ela queria chegar na uhum. palavra mais nua, mais crua, e com isso ela estava entendendo que ela chegaria ao autêntico do Sim, e narrador e ao Larissa, autêntico do escritor. sim, e o tanto que isso é fenomenológico, né, de chegar à essência, de chegar ao autêntico, né, de fazer uma redução mesmo fenomenológica, só que ela fazia isso com a palavra. Nós, enquanto Isso, psicólogas, fazemos isso no setting terapêutico, né? no setting terapêutico, é. E assim, né, é engraçado, Renata, porque muita gente diria que a Clarice poderia ser Kafka, ela poderia, se ela não estivesse no Brasil, ela poderia ser Kafka, ela poderia ser Virginia Woolf, ela poderia ser Heidegger. Porque é Uhum. isso, assim, a gente lembra do Russell com essa frase da Nadia Gottlieb, né? Chegar às coisas mesmas. É quase como se ela estivesse Sim, tentando esse exercício de chegar à palavra mesma. A palavra na sim, essência da palavra. Mas não essa essência pré-definida, essa essência do sem camadas, né? Todas as camadas do sim, mundo e do uso mundano da palavra é, destituídas. E eu acho que ela faz esses exercícios, ela vai fazendo isso, né? Esse livro que a gente está trabalhando, que é o Felicidade Clandestina, uma reunião de contos, ele é de 71, ele já é a parte mais tardia da obra dela. Então, você vê, alguém que começou a escrever, que foi publicado em 44, aqui nós já temos quase 30 anos depois, e é uma escrita que só foi se aprimorando. Ela conta uma história, né? Ela escrevia histórias para os filhos. E, e ela escrevia, ela dizia, isso é só um exercício. Ela conta que ela escreve desde os 7 anos. A mãe dela era uma pessoa que, ao chegar no Brasil, adoeceu muito, ficou depressiva. A mãe dela tinha uma paralisia motora. E quando a mãe chega, a mãe, além de continuar paralítica, obviamente, ela ainda ficou deprimida. Então, a uhum. Clarice, para entreter a mãe, que a Clarice tinha um verdadeiro pavor daquela cena da mãe semi-morta, paralisada, sentada na varanda, numa cadeira de balanço, e imóvel e apática. Então, Sim, para Clarice sair daquele pavor dentro da cena, ela contava historinha para a mãe. E ela contava histórias mágicas. Então, ela tinha 9 anos por aí, e ela contava histórias em que o final era sempre a mãe sendo curada. E ela, uhum. menina, participando da cura da mãe. E quando a mãe faleceu, a mãe tinha 40 e poucos anos. Quando a mãe faleceu, ela chega em casa e vê uma tesoura aberta. E ela fala: por isso que a mamãe morreu. Eles deixaram uma tesoura aberta. Porque era coisa da mística infantil, né? Aquilo que atormentava a cabeça das Sim, crianças, chinelo virado, porta do guarda-roupa aberta. Então ela sim, ficou sim. com essa coisa durante muito tempo de não conseguir salvar a mãe. E a escrita dela é interessante porque a escrita dela é uma escrita para salvar. Ela tem uma das últimas anotações que a Clarice faz, tem a ver com isso. Ela fala: eu escrevo como se fosse para salvar alguém, para salvar uma vida, provavelmente a minha. Aham, Né? Então é bacana pensar nessa relação, né? Por que a gente vai falar do existencialismo tão presente na Clarice Lispector? Porque ela vai sendo enquanto ela escreve, quer dizer, ela fala disso o tempo todo. Que não é só o escritor que faz a obra, mas a obra também faz o escritor. Essa relação escritor-obra tá nela o tempo todo, é uma discussão extremamente presente na obra da Clarice, o tempo todo. O tempo todo ela uhum. vai dizer, tem um exercício de meta-pensamento.
que é uma coisa que a gente faz muito na atividade clínica. A Sim. gente Do faz entre, né? retratamento. Da importância desse entre e de uma co-construção que vai acontecendo ao longo do processo. E aí ela conseguiu fazer isso muito bem através da escrita e trazendo esses temas existenciais que hoje a gente está colocando em enfoque, né, É, aqui hoje. e porque a gente, como terapeuta, você falou agora há pouco da redução fenomenológica, né? É interessante pensar nisso. A redução, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é você chegar no consultório, no setting, como se você não soubesse nada da vida. É exatamente o contrário. É você assumir que você tem opiniões, que você sabe muita coisa e que naquele momento você precisa suspender. Então, na Isso, clínica, a gente faz um exercício, como a Clarice faz com a escrita dela. A gente faz um exercício de metapensamento, tipo, isso que eu estou pensando sobre o meu cliente é algo que eu preciso suspender, porque isso não é dele, nem é do Ender, mas é isso, meu. isso. Até para possibilitar que a gente veja essa pessoa realmente como ela é e não como a gente idealizou, como a gente gostaria, ou como a gente teve enquanto um conceito antecipado de quando a pessoa nos procurou, entrou em contato, mandou uma mensagem. Então, é sair mesmo de um olhar de uma neutralidade, né, gente? Assim, de que, enquanto pessoas, nós estamos ali inseridos numa relação, e aí a ideia é que o tempo todo suspendamos, né, ou suspendamos esses preconceitos aí, É para aqui, ver o ó. outro como ele Marque a é, rede, a rede simbolizando. né? Suspenda. Mas é isso mesmo, assim. O que a fenomenologia traz, eu acho que de absolutamente importante para o pensamento do mundo, o pensamento humano, é que não tem neutralidade e que a psicologia, né, o que o Russell vai falar, a psicologia está errando. A psicologia está errando porque considera que existe uma neutralidade possível nesse fazer científico. Então, ele vai dizer, o fazer científico, quer dizer, o Russell vai falar da psicologia mais no finzinho da obra dele, mas ele vai criticar a psicologia sobre isso, né? Ele vai dizer, não tem como ter o objetivo. O objetivo não existe, porque tudo é uma coisa só. O objetivo e o subjetivo estão atravessados num único espaço. E aí, Sim, assim, isso é presente aqui na obra dela, no conto Felicidade Clandestina, só para fazer uma sinopse. A gente tem uma garota, ela abre a história, Clarice abre a história, fazendo uma descrição sobre a antagonista. Ela começa com a antagonista do conto, que é a menininha, filha do dono da livraria, e ela faz uma descrição estética muito pouco agradável. Ela quer dar um tom de que a figura da filha do dono da livraria não era uma figura agradável. Então, ela vai dizer, ela era gorda, sim, vou ler aqui, ó, gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Então a menina, ela vai dizer, a menina, esteticamente, não compunha uma figura agradável de se ver. E sim. depois ela vai falar mais embaixo que a menina, por vingança, tinha uma maldade. Sim, e é interessante, Larissa, o tanto que é convidativo para a gente ao longo, para o leitor, né, para nós leitores ao longo da narrativa, esse lugar de polarizar, de tomar partido, de olhar para essa menina como uma ridícula, uma vilã, sabe, uma malvada, né? E aí até antes, enquanto a gente conversava sobre a live, né, eu até falei assim, opa, pera lá, vamos entender que essa maldade, vamos entender que esses comportamentos, eles se produzem numa relação, né? Um Exatamente. comportamento violento, ele vem de violências. Então, assim, não tem como excluir contexto, excluir campo, até mesmo no comportamento de alguém que a gente olha e pensa assim, nossa, que asquerosa, né? Essa menina aqui. Mas, É, né? que é como a gente tende a olhar, né, para o perverso, assim, como se o perverso fosse uma pessoa naturalmente má, né, como se Sim, tivesse nascido má. E, na verdade, a perversão é uma resposta, vamos dizer que ela é um tipo de ajustamento criativo, como é o jeito
da Gestalt olhar para os sintomas produzidos. Então, essa menina, com essa aparência estética, ela não, possivelmente, ela não era bem colocada na sociedade, não era Sim. atraente, não tinha muitas amiguinhas. Então, resta a ela a Uhum. tortura, a perversidade do É, a mundo. Mari até colocou aqui, né? O que ela possuía, livros que ela não lia. Que ela não lia. Que eu É, acho bacana, né? Quer dizer, ela não lê também é um jeito de torturar o outro. Porque quando ela não sim. lê, ela poderia fazer aquilo, mas ela não faz. Então é como se ela tivesse o controle. Tipo, olha Sim. aqui, eu tenho esse tanto de comida que vocês desejam e não vou comer. Sim, a coisa do poder, né? Do lugar de poder que isso Do dá para lugar de ela. poder. Do lugar Né? de E poder. até a menina narra, né? Nos aniversários ela nem para dar um livro pra gente, ela dava um cartão Nada, postal nem ainda de Recife. livro. Quer dizer, era um livro que a menina não dava livro nem os mais baratos, ela dava cartão Sim, postal da própria Recife, né? A Clarice morou em Recife até os 12 anos, depois ela foi para o Rio, depois ela andou pelo mundo, porque ela se casou com alguém que era adido. Então ela andou, depois se separou, mas assim, Recife foi muito importante para ela. Recife corresponde à infância dela. Então, apesar de ter esse lance com a mãe na infância, que vai marcar ela muito, tinha uma coisa, ela tinha uma relação com a cidade de Recife. E a menininha, a gente chega a suspeitar mesmo que essa menina existiu. Essa menina com sim, a filha do dono da livraria deve ter existido, possivelmente a Clarice era a menina aqui da história, né? sim, sim. Esse texto especificamente, ele está aí num híbrido de crônica com conto, porque pelo tamanho, por uma certa leveza na narrativa, ele se pareceria com uma crônica, mas ele tem elementos ficcionais e ele tem uma penetração, né? Como a escrita dela quase sempre. Assim, a gente vai ter as crônicas da Clarice que são mais leves, o momento em que ela escreve para o jornal e para as revistas é um texto mais leve, mas quando ela está numa literatura para livro, é uma literatura bastante densa. Até como eu estava dizendo, os livros infantis. Ela escreveu para os filhos, não tinha nenhuma intenção de publicar, e a editora queria livros infantis dela. Ela falou: não, eu não tenho, não. Aí ela lembrou: eu tenho umas historinhas que eu escrevi para os meus filhos. E aí a editora publicou os livros infantis dela, né? Que também, você imagina que eles não são tão O infantis, teor, eles né? vão para Bob e a Uva. Mas aí, só para prosseguir aqui no sinopse, né? Então a gente tem uma menina, filha do dono da livraria, que parece não ser muito atraente pela descrição da narradora, e ela vai torturar a narradora do conto, fingindo que um livro está emprestado para que a menina volte lá seguidamente. Então, a menina chega na cidade, o livro de Nações de Narizinho, do Monteiro Lobato. E essa, a protagonista da história, se intitula como uma devoradora de livros, então ela estava louca para chegar a hora de ler Reinações de Narizinho. E aí a menininha, aqui a filha do dono, vai dizer: eu tenho, mas ela nunca empresta. Todos os dias ela tem o prazer de ver a menina indo lá para ela falar: eu emprestei. Ah, ele estava aqui comigo agorinha, mas você demorou, você passou da hora. E eu passei. Por 5 minutinhos você não pega o livro. E a gente quase chega a ver a imagem, né, de uma menina delirando de prazer em torturar a outra, porque era isso mesmo, era um jeito de promover a vingança dela, era o momento do exercício do poder que a gente estava falando. Né? A Mari está colocando aí, Sim. volta amanhã, volta amanhã. Até que um dia, a mãe da menina, a mãe da filha do dono da livraria, fala: ué, mas por que essa menina está voltando aqui? O que tá rolando? Uhum. E aí a menina explica o que é que está acontecendo. Ela fala: mas esse livro nunca saiu daqui. Esse livro nunca saiu daqui. Você nunca nem leu, você não abriu. E é interessante, Renata, pensar no seguinte: o final, né? No finalzinho, a protagonista vai dizer assim: que
A melhor parte do empréstimo do livro era o fato da mãe ter dito: pode ficar com ele pelo tempo que quiser. Sim, sim. Porque é uma revanche, né? Quer dizer, agora o controle está comigo. Quer dizer, o livro não é meu, o livro é seu. Mas quem passa a controlar o momento de devolver sou eu. E Sim. é E bacana talvez, porque Larissa, desculpa te interromper, talvez até aquela coisa do clandestino pode estar inserida aí, né? De é meu, mas assim, é meu pelo tempo que eu quiser, mas é de posse do outro, não é meu ao mesmo tempo. É e não é meu. é e E não é enquanto meu. está comigo, eu vou me deliciando, né? Isso, tem uma coisa que eu acho que é maravilhosa, assim, é a sacada mais genial para mim do texto, é quando ela vai narrando que a menina não termina a leitura porque ela quer se deliciar mais um pouco. Ela quer, inclusive, tomar susto. Essa parte da descrição é fantástica, assim. Acho que quem não leu tem que ler, porque não tem nada igual. Ela vai dizendo que a menina esquecia, ela tinha um prazer em esquecer o livro em algum lugar, só para fingir um susto ao achar o livro de De novo. reencontrar. Sabe do que eu lembro, Larissa, com esse comportamento dela mesmo? Tem uma autora que é a Adriana Falcão, que ela fala que felicidade é um agora que não tem pressa nenhuma. Então eu Uhum. vejo que a protagonista, ela faz muito isso, de no aqui e agora deliciar-se de todas as formas possíveis com esse livro. Porque É, assim, entregar o livro seria abrir mão da felicidade, exatamente. né? Entregar o livro é dar aquilo por findo. É esse prazer que Sim, acabou, né? Então, sim, ler, por exemplo, é tão maravilhoso essa leitura que eu quero me demorar na delícia que isso significa, né? E sim, aí é sim, interessante pensar na dimensão do aqui e agora, porque veja só, ela não se delicia com a memória, ela se delicia na relação presencial com o livro. Não é sim. uma Com a coisa do presença do tipo, livro. a presença do livro. Não é uma coisa do tipo, eu li e depois que eu li já faz parte de mim, porque vai ficar na minha Sim. memória. Não é igual. Não é igual. Tem uma Você parte aqui, sentir o livro, você voltar no livro, você presentear a sua sim, memória, você desfrutar. Eu acho que sacada incrível desse conto. sim. E tem uma parte aqui que eu até destaquei, que ela literalmente, ela humaniza o livro, né? Uma Então ela amiga escreve assim, era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo. Então essa isso. coisa assim, de atribuir características humanas a um livro que ela pôde possuir e que ela não quer abrir mão de jeito nenhum. Porque, na verdade, olha, no final, quando ela vai dizer, não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. Quer Sim, dizer, sim, pensa que nós estamos falando de meninas pequenas aí, possivelmente, se a outra já tinha busto, devia ter lá, sei lá, 10 anos. E aqui ela é transformada em mulher nesse momento em que o livro passa pela humanização. Quer dizer, o livro é alguém. O sim, livro é alguém. O livro conta uma história. O livro. E o que é bacana, né? Pensar nisso que a Clarice traz, é que alguém vai ter uma delícia com a palavra. Alguém vai se deliciar com uma palavra, né? A Amélia até colocou uma coisa aqui, ó. Ela fala com uma mulher com seu amante. É isso mesmo, Amélia, exatamente isso. A mulher com seu amante, o livro como uma pessoa que vai oferecer para a menina a maior delícia de todas, que é o controle sobre a palavra, o controle sobre o prazer que a palavra dá, né? E é isso que a Mari pôs, ó. Tem uma questão com o tempo. Esticar a delícia até o máximo, que também passa pela questão do controle do tempo, né? sim, Eu acho que como a literatura da Clarice é muito epifânica, sempre tem essa coisa da morte, do tempo, da eternidade. Tem uma passagem dela que é muito bacana, que a irmã vai. O chiclete tinha chegado lá em Recife. O chiclete era uma novidade. Ele tinha acabado de chegar. E a irmã diz para ela assim: eu vou te dar uma bala que não acaba nunca. Você vai ficar mascando ela para sempre. E aí, a irmã é que conta essa história, numa das biografias. A irmã fala que aí ela viu que a Clarice deixou o chiclete cair. Oh, que eita, pena! Deixou o chiclete cair. Depois a Clarice contou para ela que deixou, depois, passando um tempo, deixou.
contou para ela que, ó, eu tive que deixar ele cair, porque a eternidade pesou demais para mim, né? Pensava, vou marcar isso aqui para sempre. Quer dizer, é uma das primeiras ideias, depois ela fala, uma das primeiras ideias que ela tem de vida eterna, que é o chiclete que introduz, né? Tipo, nossa, é o Sim, chiclete que concretiza essa coisa do para sempre. sim. Então, E o tanto que do simples, né, Larissa, ela conseguia fazer elaborações tão complexas, tão existenciais, porque é um chiclete, né? E na psicologia a gente fala muito isso, né? Às vezes um chiclete é só um chiclete, mas para ela não era só um chiclete. não. E assim, a figura dela, né, Renata, a figura, é uma coisa do mistério. Muitos autores escreveram sobre isso, muitos autores escreveram sobre a aura de mistério que existia em torno da Clarice e que não tinha a ver com o que ela queria. Ela não queria ser misteriosa, isso não era. Então, ela é alguém da autenticidade mesmo, ela era aquilo. Então, o mistério, até o povo falava que ela era estrangeira por causa das roupas, né? Quando ela se separou do marido, ela ficou pobre. Então, ela usava roupas velhas, só que eram roupas parisienses, eram roupas de um tempo em Paris. Então, ela parecia sempre anacrônica. Ela parecia sempre fora do tempo, muito chique, como se ela quisesse manter aquela coisa da vida parisiense, mas era falta de grana. Uhum. Não se tratava de Não era sustentar chique, né? o Era marido. necessidade. Era necessidade, isso não parecia com ela, né? Deixa eu ver aqui, ó, quem tá falando aqui? Ah, a Natália. Ah, Natália! Natália tá aí, Mariana, a Lu, a Laís, ó, a Amélia. Uma felicidade clandestina é uma felicidade ilegal. Ela fala depois que sentiria isso outras vezes na vida. Isso. Passou por mim essa, talvez ela não se sentisse merecedora dessa felicidade. Eu acho, Natália, acho sim, acho que tem uma coisa bem forte. Porque a Clarice podia ser qualquer coisa, mas feliz não. Essa felicidade que a gente convencionou, que a gente enxerga nas pessoas, dessa coisa da alegria, do otimismo, não, 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 não. E acho que pode ser, talvez a gente pensar numa história aí, como eu falei, né? Uma menina meio impotente diante de uma mãe é, paraplégica, uma mãe apática, uma mãe deprimida, né? Ela achava que tinha a ver com a vinda para o Brasil e que ela tinha sido a causadora da vinda para o Brasil. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Vou sair porque É. a Amanda precisa entrar. Eu só queria falar o seguinte, gente, é um prazer, viu? Poderia falar muito mais aqui. A Clarice tem uma importância fundamental na minha vida, porque eu li o primeiro conto dela que eu li, que foi Amor, eu li quando eu tinha, sei lá, uns 13 anos, e aquilo me mobilizou de um jeito inexplicável. Então, ler a Clarice, para mim, é sempre um exercício de afeto. E a gente pode falar de outros pontos que a gente quiser mais para frente. Renata, obrigada. Obrigada. Obrigada para Até todo a mundo, próxima. gente, que está E não aqui. acabou não, tá, gente? Não Fica aí. acabou, não. Espera que a Amanda vai entrar para falar de outras coisas. E quem não segue a gente aí ainda no Instituto Veros, por favor, dê para nós uma moral, dê o seu prestígio para nós, por favor. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Deixa eu adicionar a Amanda aqui. Oi, Érica. Oi, Oi, Amanda. boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, gente. Nossa, eu tava aqui ouvindo, me deliciando com a Larissa contando toda a biografia e o trajeto da Clarice, né? Assim, uma delícia de ouvir a história dela e além desse contato com o conto e com outras obras, é uma delícia saber mais da história mesmo, né? Sim. Vai dando um contorno diferente, né, Amanda? Acho que traz um Com fundo, né, certeza. para essa figura que é o texto dela. Então, são detalhes que a Larissa trouxe que eu também não conhecia, mas que me ajudam a ter uma visão até mais total da obra dela. Então, foram ótimas contribuições mesmo. Boa noite, gente.
Todo mundo mandando boa noite. Assim, vim só complementar um pouquinho, né? Vocês já O que falaram que te chamou a atenção? O que que tanta coisa que te boa. captou, assim? Então, eu fico, eu acho que o que mais me impactou foi essa questão da felicidade clandestina, o próprio título, assim, né? Até como a Larissa estava falando um pouco antes, dela talvez não ter conseguido ao longo da vida dela vivenciar essa felicidade plenamente. E aí eu acho que o Sim, título e até o como ela conduz essa questão com a felicidade no decorrer e no final, né, do conto, fica muito evidente o quanto que essa felicidade ela é vivenciada dessa forma assim ilegítima, né, inalcançável. Assim, ela vai aos poucos, ela não é uma coisa que ela se entrega, que ela vai. Mesmo depois que ela rompe aquele ciclo vicioso com a menina lá e ela consegue o livro, eu fico muito, parece que ela não se permite vivenciar a felicidade plena de estar com o livro, né, de ler o livro, de consumir aquilo plenamente. Ela vai sim. usando, mas de uma forma cuidadosa, superficial, aos poucos. A conta gotas, né? Parece que ela vai se aproximando de um Exatamente. jeito bem passo a passo, e aí me vem muito, te ouvindo, me vem muito uma coisa de o tanto que o contato pleno também, às vezes ele é ameaçador, Isso. né? Porque aí é se dar conta de que tá, se eu li tudo, se eu terminei, eu tenho que entregar esse livro. E aí Uhum, ele não é mais meu pelo tempo que eu quiser, sabe? E aí essa exatamente. felicidade que enfim, que esteve aqui comigo durante um período, ela vai se esvair, ela vai embora. É lidar com o fechamento daquilo, né? E aí acaba. E aí, Sim, querendo ou não, quando a gente termina algo, você abre um espaço, um vazio, que é para sim, algo novo, mas que deixa um vazio de aquilo que se concretizou, né? E fica muito isso para mim, sabe? Porque se ela lê o livro, a sensação que dá, aí acabou todo esse. Olha o tempo que ela ficou nisso, né? Assim, desse desejo, da expectativa, sim, dela ir lá dia após dia, e quando ela teve essa coisa do possuído, carregar, né? E aí ler o livro seria acabar. E o quanto que isso não sim, é existencial, né? Nossa, essa angústia da finitude, total. do concretizar as coisas e lidar com o não ter mais. Tal é o que a Mari acabou de dizer aqui, ó, talvez ela adiasse o fim. Porque é isso, né? Exatamente. O fim significa fechar uma gestalt ali, abrir espaço para outras possibilidades, mas assim, findar algo que foi fonte de tanto investimento energético, de tanto prazer para ela. Isso, Uhum. Amélia, acaba o controle, exatamente. É o abrir para não Exatamente. sei o quê, para o Sim, inesperado, né? Lidar com o vazio quando você concretiza algo, eu não sei o que vem, né? O que vai sim. E ser como é depois. difícil, né? Lidar com não saber. A gente luta diariamente contra isso, porque tira exatamente é o que a Amélia trouxe, né? Nos tira desse lugar do controle, da previsibilidade, do eu sei. Uhum. Então, assim. Outra coisa, Até Amanda, assim, pode pode falar. falar. Não, eu ia contar que, assim, enquanto eu fui lendo, eu fui fazendo uma correlação também dessa questão da epifania com a awareness gestáltica, Sim. né? Assim, são dois conceitos distintos, de difícil tradução, até a própria questão da awareness, né? A gente tenta traduzir como uma presentificação, como uma conscientização, como você está totalmente ali na situação, com toda a sua cognição, com toda a sua emoção, com todo o seu aparato motor. E aí é interessante perceber no conto como que é necessário um silêncio ali meio constrangedor, uma pausa, a mãe olha, a menina olha, alguém tenta explicar, para depois vir a revelação, sabe? Que numa linguagem da Clarice é a epifania, e para nós da Gestalt terapia é a awareness, que é aquele momento de tomada de consciência, né? Que é o dar-se conta do fenômeno, né? Do que acontece ali. Sim, exatamente. Então isso me capturou assim, enquanto eu lia e eu fiz essa correlação. E o quanto que a partir daí ela se transforma, né?
foi a partir desse dar-se conta, dessa tomada de consciência geral ali, que foi dela e construído com os outros personagens, quanto que depois disso ela se transforma, né? Tanto que lá no final ela se transforma numa mulher. Então, quanto que isso traz uma evolução mesmo da personagem. Antes ela era uma menina que se via subjugada, né? Que ficava ali naquele controle perverso daquela menina. E aí a partir daí ela se torna uma mulher. Sim. Uma mulher E numa até nessa ideia relação de com um objeto valioso demais, né? Isso. E pensando nessa coisa do amadurecimento, até também me transportei para a Gestalt terapia no sentido de pensar que esse amadurecer não é um estar pronto e acabado, né? A gente se Isso, é uma desenvolve ao longo de construção toda a contínua. vida, é uma construção contínua. E aí até o Peirce, pai da Gestalt terapia, um dos pais, né, porque não foi só ele que criou, ele faz uma correlação da saúde e do amadurecimento como pontos importantes para a gente conseguir sair do heterossuporte para o autossuporte. Né? O que é isso? Sair do suporte ambiental, da ajuda das outras pessoas, para uma coisa mais eu dou conta, sabe? Eu tenho uma autonomia, eu consigo fazer. Eu uso os Então, meus assim, próprios recursos para lidar com isso. o né? Sim, sim. Então dá para a gente transpor também essa ideia para a personagem principal de assim, nossa, depois de tomar posse aqui desse livro, eu subi de nível, vamos pensar É assim. como se ela engrandecesse com isso, né? Ela potencializou de possibilidades, assim. E eu acho um outro ponto que eu acho importante é a gente pensar no sentido que o livro tinha, no contexto em que o conto foi escrito. Que aí traz uma simbologia importante também desse poder, né? O livro era algo, na época, muito inatingível mesmo. Poucas pessoas tinham, ainda é até de certa forma, até hoje. Sim, Poucas pessoas têm sim. acesso ao livro. E aí, o ter posse de um objeto tão valioso, que representa conhecimento, sabedoria, liberdade, né, de conhecer, de fantasiar, de saber de novas histórias, de novos contextos. Possibilidades, né? Amplia, né? Então, o livro tem essa simbologia de um instrumento de ampliação mesmo. E aí, eu acho que isso corrobora com essa questão que a gente está falando, dela se potencializar a partir do momento que ela tem esse objeto. Né? E aí a gente até entende a dificuldade dela de deixar isso ir, né? De deixar ir, né? Porque deixar ir algo muito significativo, algo muito transformador para ela. Exatamente. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui que eu coloquei na minha colinha. E vocês, tem alguma coisa gente, que vocês queiram? pra gente da percepção de vocês. Eu acho que a Larissa tinha falado alguma coisa aqui. Até a insistência dela em buscar o livro é algo a se pensar sobre a relação com a dor e a felicidade. Ela se mantém nessa relação, né? Eu fico pensando assim, na dificuldade mesmo de fechar a Gestalt, né? Porque era um ciclo perverso da menina e, de certa forma, ela mantém isso em aberto, aquela coisa, eu tenho, mas não tenho. Né? Eu tenho ele, mas eu não leio. E tem a ver com essa questão do prazer e da dor, né? Da dificuldade, às vezes, de se entregar completamente a esse prazer e de se punir um pouco, né? No sentido de eu não me permito completamente. Tem uma repetição aí também, né, Amanda? Assim, acho que antes tinha aquela situação inacabada de ir visitar a menina diariamente e buscar esse livro e ir com muita sede atrás desse livro. E aí essa repetição, ela acaba, tendo um outro formato quando ela possui o livro, que é de, nossa, então eu vou me deliciar aos poucos, diariamente, para eu não fechar isso aqui, para eu não terminar essa leitura, para eu não ter que devolver esse livro. Né, que, como a gente está dizendo, foi tão transformador, foi tão importante para ela, tinha uma grande importância para ela, uma coisa de objeto de desejo mesmo. Uhum.
E foi algo que motivou ela por muito tempo. Eu fico pensando na questão do sentido, né? E o quanto que isso não é nosso, assim, do ser humano. De às vezes a gente, Sim, num objetivo, num desejo que a gente tem, e a gente projeta o nosso sentido principal naquilo. E me ficou muito isso. O sentido da vida dela estava muito relacionado a essa espera. Ao ir lá no outro dia, ao ter o livro e saber que ele está ali para mim, para eu usar a hora que eu quiser, pelo tempo que eu quiser, igual a mãe mesmo acaba permitindo. Então, o quanto que essa expectativa, esse esperar por, foi o que conduziu ela por muito tempo. Né? E sim. aí, quando Até você tem, complementando, isso se perde, né? sim, complementando isso que você está dizendo, a Larissa falou assim, de certa forma, a expectativa de um futuro com o livro ia sustentando o comportamento. Isso. E teve uma fala aqui da Amélia também, o quanto a gente às vezes se coloca nessas situações em busca de uma felicidade imaginada também, realmente. Né? Nos colocamos em Idealizada. situações idealizadas, em situações tóxicas, inclusive, porque assim, é de uma maldade tremenda que a menina foi fazendo com a protagonista, né? Sim. Só que o desejo era tão grande que ela se permitia se colocar em situações de eu diria que até de humilhação, assim, acho que dá para nomear como humilhação, né? E, enfim, em busca desse grande objeto de desejo. E o quanto a gente não transpõe isso para as nossas relações, Uhum. né? De colocar toda uma energia ali naquilo. E até isso do como que a gente se relaciona também com a felicidade, né? Felicidade como algo Também, idealizado, algo distante, que vai ser quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. E às vezes essa dificuldade de se permitir vivenciar isso no aqui e agora, né? Em pequenos momentos, a gente está sempre nessa coisa do projetar. Né? Tá lá na frente, sim, tá? Quando sim. eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, quando eu alcançar tal nível. E aí acaba se tornando uma relação, às vezes, doentia mesmo com essa felicidade, uma perversidade da gente com a gente mesmo, Na gente com a gente. É né? porque eu fico pensando que, assim, no sentido mais puro, talvez, da palavra felicidade, acho que é pensar numa qualidade de contato mesmo, consigo, com o outro, com o mundo, né? E é interessante pensar o tanto que nesse sentido, a felicidade ela é democrática, porque ela aparece para todo mundo, só que ela não tem como ela durar uma eternidade, porque aí a gente contraria aquela ideia de impermanência, Ela é né? efêmera, né? Ela é efêmera, exatamente, ela é passageira. E aí o tanto que algumas pessoas não se permitem nem entrar em contato com esse caráter efêmero da felicidade. Para Que não assim, é perder, eu não pouquinho. tenho, né? Para não perder, eu Isso, não tenho. isso. Então, assim, ixi, dá debate filosófico aqui para umas Não, a 3 horas. gente vai ficar até amanhã. A Mariana colocou aqui, ó. O livro era um amor desejado. Talvez ela voltasse ao prazer inicial, como no início de um relacionamento. É muito legal também fazer essa comparação, né? Até no final termina como um amante, do quanto essa Sim, relação também não se assemelha em relações amorosas, né? exato. De muitas vezes a gente amar desse jeito também, né? Nessa coisa do tem, mas não tenho. Tenho e não quero Uhum. perder. Como Sim, que a coisa eu da posse, estabeleço né, do contato com medo, isso? um Exatamente. desejo junto com o medo de perder. Então, assim, realmente dá pra gente linkar assim com essa questão dos relacionamentos. E vocês, gente, tem mais alguma coisa que vocês queiram dizer? Tem. Obrigada, Lu. A Lu tá falando que tá adorando. Não, e pra gente Obrigada, também é Lu. um prazer, sabe, estar aqui. Eu tava falando, né? Sim, A gente conversa muito de quanto que é legal a gente estabelecer essa troca, assim, com vocês, no momento em que isso está tão limitado, né? Da gente estar tão restrito de poder encontrar. E aqui é um canal, a possibilidade que a gente tem de fazer isso. é um ajustamento criativo para ter contato. Já que a gente não pode Exatamente. encontrar, abraçar, né, beijar, a gente usa esses canais possíveis para estar aqui com vocês. E é igual a Amanda falou, realmente é muito rico. Assim, eu fico muito contente com a participação, com os comentários, com a troca mesmo.
Ah, olha a Gabi aqui. A Gabi trouxe uma reflexão interessante. Eu acho que a protagonista é uma mulher adulta e que, na verdade, não teve livro nenhum. Sempre se tratou de um amante. É bem possível, viu, Gabi? Sim, sim. Nossa, muito bacana. Não tinha olhado por esse ângulo e realmente essa coisa da idealização, né? De tentar preencher desse jeito. Gabi polemizando. Mas tá certo, a Gabi tem que polemizar. Exatamente. Levantando suspeitas sobre a história da Clarice. Sim, polemizar é importante que a gente vai pensando em outras possibilidades aí, em outras narrativas, né? Então, assim, E o quanto que é rico isso, de às vezes a gente expressar num objeto, numa coisa, né? De projetar em algo aquilo que a gente não dá conta de expor claramente, né? Ah, é uma relação amorosa, é um amante. E aí ela, o quanto que foi rico, né? O como que ela pode ter transformado a história de um jeito, é, simbolizando num livro essa relação. sim. E faz sentido, Gabi, ela usar todas essas imagens para falar de amor, né? E Isso, aí exatamente. é a gente entender também a conotação que o amor vai tendo para cada pessoa, sabe? Pode simbolizar felicidade, pode simbolizar posse, como a gente falou antes, pode simbolizar apego. Então, assim, acaba que vai tendo características diferentes para pessoas diferentes. E aí ali ela pode realmente estar falando do jeito dela de amar. Adorei essa leitura. Uhum. A Larissa falou aqui, gente, surgiram, né? O que vocês pensam para a próxima live? O que a gente usa? Conto, livro, filme, série, documentário? A nossa A Lu fez ideia uma sugestão. é fazer uma interface com recursos artísticos, mas de uma forma bem ampla. A Lu sugeriu o conto O Amor. Faremos, viu, Lu? Aí já temos uma sugestão. Então podemos ir fechando essa gestalt aqui. Mais alguém quer se pronunciar? Fale agora. Gente, então assim, muito obrigada pela presença de todos vocês, né? Foi muito gostoso estar aqui hoje, que a gente possa ter mais dessas trocas, assim, a gente aguarda vocês nas próximas, tragam mais pessoas, e a ideia é continuar nesse mesmo ritmo, dessa troca, e de todo mundo saindo com uma maletinha maior, né? Pensando em termos de conhecimento, de novas leituras, então muito obrigada. Muito obrigada, viu, gente? É muito importante para a gente contar com a presença, com carinho, né? Com essa troca de vocês. E a nossa ideia é isso, é ir fazendo um movimento da Gestalt terapia, de psicólogos que se interessam, né, pela psicologia humanista, não só pela Gestalt, mas de uma forma até mais ampla, para a gente ir dialogando, para a gente ir construindo um movimento, uma conexão entre a gente. E como esse aqui é a possibilidade que a gente tem no momento, né? Vamos usufruir dessa ferramenta. E Sim. aí a gente espera vocês nas próximas, tá? Então, muito Boa noite obrigada, para todo gente. Boa mundo. noite. Beijo, tchau, tchau.